Hoje vamos falar das grandes diferenças do porquê as deep techs e hard techs são tão diferentes das startups digitais e como que a gente hoje, querendo começar, sendo um pesquisador, uma pessoa técnica, vendo ali do ensino médio técnico e bota a mão na massa, como é que a gente faz, né? Porque muitos dos conselhos que a gente ouve vêm especialmente de quem tem um aplicativo, quem tem um sistema e muito inspirado no que acontece nos Estados Unidos, no Vale do Silício especificamente, né? E quero começar, na verdade, lá dos primórdios, porque quando a gente pega essas grandes referências no mundo das startups hoje, né, que são referências históricas, né, históricas de 20 anos atrás, mas que é o Steve Blank, o Eric Ries, que é quem escreveu a Lean Startup, o Alexander Osterwalder, né, do Business Model Canvas, o próprio Ash Maurya, do Running Lean, que é o livro que eu tenho aqui, que eu gosto muito, né, desses todos foi o que eu mais me identifiquei. Todos eles, desde o início, quando a gente vai ler, né, as entrevistas, os artigos, ou ler os livros, nenhum deles fala que o que eles estão propondo ali especificamente para startups digitais, né? Que são os aplicativos, os sites, os modelos de negócio. Inclusive, o Steve Blank, né, que é tido como a grande referência em startups, foi quem começou muito desse movimento lá em Stanford, num curso em Stanford, com um livro chamado Quatro Passos para a Epifania, que depois virou, se não me engano, Startups Handbook e outras coisas, foi evoluindo. Ele começou esse movimento de sistematizar qual era a grande diferença de uma startup para uma empresa formal, ou já de modelo de negócio normal ou corrente. Que o grande X da questão de uma startup que ele colocava é que ela estava em busca de uma validação do que estava querendo oferecer, e aqui eu estou sendo propositadamente abrangente, no mundo de muitas incertezas. Então, geralmente está no limite do conhecimento, no limite do que é possível fazer, ou das possibilidades, né? E tudo isso começou ali no final da década de 90 e, como vocês sabem, foi o grande boom da tecnologia de comunicações aconteceu dali para frente, né? Então, não sei quantos anos vocês, nosso público aqui tem, mas o primeiro computador que não é pessoal, porque naquela época era da família, né? O primeiro computador que a minha família teve foi um 386 lá em 93, 92. E eu aprendia lá a mexer no DOS. Eu não vou nem falar que eu programava, porque eu tinha 7, 8 anos. Mas já mexia, já tinha um tecladinho, a gente já via lá aquela tela preta. Já até existia o Windows 3.1, mas não tinha chegado aqui no Brasil ainda, pelo menos não na minha casa. E se a gente for pensar, no final dessa década de 90, lá nos Estados Unidos, houve ali na virada do século, né, houve a explosão da bolha.com, que grandes sites e serviços estavam super inflados e estouraram, mas na verdade o que a bolha.com trouxe foi um amadurecimento desse setor, e que junto dele veio uma infinidade de desenvolvimentos tecnológicos, como banda larga, né? A gente sabe que o próprio YouTube surfou a onda da banda larga ali no final da década de 2000, né? 2007, 2008. Teve os smartphones, né? O iPhone não foi o primeiro, o BlackBerry já existia antes dele, mas foi quem mudou muita coisa. O iPhone é de 2007. Teve os próprios computadores, né? Sempre muito, muito rápidos em evoluir. A lei de Moore, né, aplica-se muito, ela surgiu nos chips, né, que a gente dobra a capacidade de processamento a cada 18 meses, em média, e ela se provou verdade durante muitas décadas, né? Então, a gente teve todo um ecossistema e um ambiente, um mundo desenvolvendo do ponto de vista tecnológico, em especial de comunicação. A própria internet
O protocolo www, né, o World Wide Web, ele é mais antigo, mas foi ali na década de 90, 2000 que ele ficou muito mais distribuído, levou que as comunicações fossem um grande foco desses últimos 20, 25 anos. E as grandes empresas surgiram daí. Se a gente for parar a pensar, Google, né, se não me engano, foi fundado em 98 e hoje talvez um dos maiores players da internet. Todos os outros grandes, a própria Apple, ela surfou, ela se restabeleceu com o iPhone. O iPod já tinha sido muito forte, mas o iPhone foi quando ela voltou. O Facebook é majoritariamente uma rede social, ou seja, com mais comunicação impossível, e tantas outras grandes empresas do mundo. Eu não estou falando que são as únicas, né? Tem muita petroleira, tem muita mineração que é grande, mas as grandes novas do mundo são todas da época de comunicação e da internet. E isso fez com que, voltando ao nosso tema principal, as startups sempre se concentrassem muito nessa linha, né, de comunicação, de trocas, de redes, de internet, de computador, porque é o timing. O timing fez com que isso acontecesse. Mas a gente está chegando num momento em que a gente está esbarrando no que dá mais para fazer, porque a internet é praticamente universal. Se eu não me engano, o último dado que eu escutei na vida foi que 70% das pessoas do mundo, das 8 bilhões de pessoas no mundo, já fazem alguma coisa na internet. Eu sei que tem 30% ainda, e isso é super relevante. Mas a gente tem que lembrar que tem uns 70%, né, de 5,6 bilhões, se minha conta estiver certa aqui, são pessoas que estão trocando coisas na internet. Só que os desafios da vida, elas ultrapassam o limite digital, né? Não é só isso aqui que a gente está vendo. A gente hoje tem desafios, eu não estou falando que é bom, mas são desafios de energia, desafios de agricultura, desafios na saúde, principalmente, né? E que todos eles se beneficiam de tudo que está sendo desenvolvido na parte de internet, na parte de computação, né? E trago já dois grandes exemplos brasileiros, inclusive, que usam, por exemplo, a inteligência artificial para a área da saúde. Uma que é a BioLinker, que faz proteínas, se eu não me engano, peptídeos, e tem uma outra deep tech brasileira chamada Péptidos, que também faz peptídeos utilizando a inteligência artificial para acelerar a produção de medicamentos, a Péptidos, e a BioLinker para fazer proteínas sob encomenda, né? A gente tem outras grandes deep techs no mundo. Eu vou falar das brasileiras aqui. Eu conversei com o Gabriel Lon Costa sobre a deep tech dele, né, onde ele é CEO, e a Vivi, que é a sócia dele, que é a cientista-chefe, que estão produzindo um substituto para a pele humana, para fazer teste de medicamentos. Olha quais são os desafios que a gente tem hoje, né? E aí, na hora que todos esses cientistas, empreendedores que querem arregaçar a manga, botar a mão na massa, ou tantos outros potenciais, né? Eu fiz iniciação científica, fui para o laboratório, vi um tanto de gente com tanto de ideia, tem muita pesquisa legal, né? No mestrado também eu vi muita pesquisa legal. E essa galera quer botar, né, o seu bloco na rua, o bloco na avenida, e a fonte que eles têm para beber dessas informações são as startups do Vale do Silício, são as startups dos Estados Unidos, porque são as grandes histórias, né? Aí a gente sofre, como humanidade, a gente sofre do viés do sobrevivente, que a gente vai ouvir as histórias de quem sobreviveu. A gente não sabe, para cada um ganhador, para um sobrevivente, tantos outros morrem. E hoje os grandes sobreviventes são do Vale do Silício dos Estados Unidos, né? Só que a gente tem que entender que existem diferenças, mas não impede que a gente adapte o que a gente tem visto. De novo, quando eu volto lá para trás, como eu falei do Steve Blank, o próprio Steve Blank, que é um dos grandes nomes do empreendedorismo do Vale do Silício, ele também atua junto com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolvendo tecnologia militar. Ou seja, o oposto do digital. Não o oposto, porque o próprio GPS foi uma tecnologia militar em algum momento, mas é mais concreto impossível, né? Ele também, se não me engano, trabalha com alguma coisa com a saúde. Então, todos eles são. Todas essas metodologias são frameworks que podem sim ser aplicados nas hard techs. Então, vamos começar
olhando, começar depois de 10 minutos, mas vamos começar olhando a evolução, os ciclos normais que as pessoas costumam organizar as etapas de desenvolvimento de uma startup, né? E aí, cada um no mundo imprime um pouco a sua história, a sua experiência em como se desenvolve uma startup ou as fases de uma startup. Mas eu vou mostrar dois aqui, só para a gente entender, né? Então, vamos começar aqui. Essa aqui vem de um cara que eu gosto muito, um cara próximo aqui do Brasil, chamado Christopher Toia, e ele fala bastante sobre startups. E ele separa dessa forma. Existe a fase da ideação, que você está tentando entender como é que a sua solução, qual é a forma da sua solução. Depois vem o MVP, você organiza, vem o Product Fit, para saber se o produto de fato tem aqui um fit. Depois vem a parte do mercado e, por fim, vem a parte do scale-up, né? Ou seja, a gente começa validando e lá no final é que vem o scale-up. Quando a gente olha o próprio Ash Maurya, que eu gosto muito, aqui do ladinho a gente está olhando, ele também separa mais ou menos os mesmos passos, né? Primeiro a gente tem a parte do desenho, do negócio, né? O Ash Maurya fala muito do modelo de negócio, então tem a parte inicial do desenho, depois tem a parte de validação, depois vem o MVP, e a validação do MVP ele chama de fit do problema-solução, para saber se a sua solução atende um problema. Depois vem o product market, né, o fit do produto com o mercado, para saber se o produto de fato atende o mercado. E só por fim vem a parte da escala. Ou seja, essas metodologias, né, eu não vou nem dizer que é metodologia, mas essas formas de enxergarem o problema, elas são super certas, não tem nada de errado com isso. Só que a gente acaba dando pesos muito parecidos para coisas muito diferentes quando a gente olha do ponto de vista de uma deep tech, de uma hard tech. O que é isso? Porque quando a gente olha e existe uma pira muito grande com growth hacking, eu quero crescer, growth, tudo de growth, né? O Sean Ellis, que é o cara que cunhou esse termo growth hacking, meio que sem querer, para que isso aconteça, a gente está lá na fase final, a gente já está com um produto que está muito bem validado, que tem mercado, só que está perigando ali, a gente está querendo achar as vias de crescimento. Tem um livro aqui que se chama Tração, que fala muito sobre as vias de crescimento. Então, o autor, Gabriel Weinberg, ele fala sobre 19 canais de crescimento, e tudo isso faz muito sentido na hora que você tem um produto acabado, um produto bem definido, e aí você está querendo encontrar as vias de crescimento. Growth, afinal de contas, quer dizer crescimento. Mas quando a gente está falando de uma hard tech, de uma deep tech, de um empreendedorismo de base técnico-científica, a gente, na verdade, precisa gastar muito mais tempo nas etapas iniciais, porque a gente tem que entender se o que a gente vai devotar tanto tempo e recurso na nossa vida faz sentido. Porque, diferentemente das startups digitais, em que muitas vezes o produto é o próprio modelo de negócios ou então uma linha de código, você muda muito rápido, né? Inclusive, uma curiosidade, né? O pivotar, que é tão famoso no mundo das startups, foi cunhado pelo Eric Ries, que é o autor do Lean Startup, que foi aluno do Steve Blank. O Steve Blank fala isso num dos artigos, num dos vídeos que ele publica no blog dele, que aliás recomendo muito. É como o Eric Ries foi o melhor aluno dele de Stanford, tanto é que eles se juntaram depois e ficaram muito próximos. Mas no nosso mundo de deep techs e hard techs, fazer um ajuste num produto, às vezes, é muito difícil. Principalmente quando a gente percebe que o ajuste tinha que ter sido feito 2 ou 3 anos atrás, quando a gente começou a fazer a nossa pesquisa, o nosso estudo, porque ele poderia ter sido direcionado de maneira um pouquinho diferente. Então isso é muito importante, por isso que a gente precisa, talvez, nessas etapas iniciais, voltando para cá, falando dessa parte de ideação, modelagem do modelo de negócios, claro, e eu sou mais um, trazendo a minha experiência e os meus anos de vida, né? Afinal de contas, já tive minha startup aí há mais de 15 anos,
já trabalhei com muita startup, o que eu já de mentorei de Startup Weekend, maratona disso, maratona daquilo, já participei de algumas também, é que a gente acaba passando muito batido pelo problema real que a gente quer resolver. E aí a gente tem aquela famosa síndrome do martelo. Para quem tem um martelo, todo problema vira um prego. Porque se eu sou um pesquisador que já estou aqui há 5, 10 anos desenvolvendo uma pesquisa, não sei, sobre as propriedades terapêuticas da casca do amendoim, nada contra, tá? Mas eu vou achar que tudo pode ser resolvido com as características terapêuticas da casca do amendoim. Às vezes não, né? Então, agora, se a gente estiver lá no início, eu já entendo, sim, eu preciso, um processo iterativo. Quais são as propriedades terapêuticas da casca do amendoim? Ah, legal, tem isso. O que que isso aqui me ajuda? Abre um leque, um potencial de resolução. Onde é que eu posso aplicar? Opa, eu vou ver um problema. Ah, legal. E aí a gente vai iterando até conseguir transformar isso numa proposta de solução de um problema que de fato existe, né? Então, aqui vem talvez uma primeira grande diferença que eu deveria ter começado a falar muitos minutos atrás, mas sobre as deep techs e as hard techs e as startups digitais, elas começam a se diferenciar nesse ponto. A pivotagem, ela não demora ao mesmo tempo, ela não é tão simples numa deep tech como numa startup digital, porque não é só mudar uma linha de código, não é só mudar um modelo de negócio, você testa amanhã, né? O Steve Blank, ele repete muito nos treinamentos dele assim, get out of the building, sai do seu escritório, fale com o cliente. E você olha alguns vídeos dele, e realmente, os alunos ali vão literalmente na calçada do prédio e perguntam para as pessoas. Na Deep Tech não é assim. Se eu estou desenvolvendo, por exemplo, falei dos exemplos de saúde, mas vou falar um exemplo de um novo material para uma bateria, de uma nova... Eu sou muito fã, eu era muito fã na época do mestrado de uma bateria chamada bateria Redox, né, que é de redução à oxidação, que é muito boa para aplicações estacionárias. Se eu for desenvolver uma nova tecnologia de bateria redox, eu não posso ir na rua para perguntar né, como é que funciona. É uma aplicação super específica, eu tenho que falar com quem poderia comprar aquela tecnologia. Às vezes são grandes corporações, grandes distribuidores, transmissores, geradores. Então não é tão fácil ajustar e não é tão fácil conversar, entrevistar com clientes. Então daqui vem a primeira grande diferença. Não é tão fácil ajustar um produto de uma hard tech ou deep tech. E a segunda grande diferença precisamos planejar muito bem, pois o recurso universalmente não renovável chama-se tempo. Então, quanto mais tempo a gente puder economizar, melhor, porque com dinheiro a gente consegue mais dinheiro, a gente consegue mais gente. A gente pode recomeçar tudo do zero, mas tempo a gente não consegue de volta. Então, talvez aqui a segunda grande diferença. E por que é uma terceira grande diferença? Que os pesquisadores, ao mesmo tempo, podem se beneficiar, mas podem acabar se tornando vítima. É o que alguns chamam de otimizar para o máximo local. O que quer dizer isso, né, na linguagem não técnica? É que o que quer que você invente, qualquer que seja a sua pesquisa, e não vou falar de novo da casca do amendoim, mas, porque eu conheço um doutor em amendoim, mas qualquer que seja a sua pesquisa, você sempre vai achar alguém que precisa daquilo que você está desenvolvendo. Só que o perigo é a gente confundir a exceção como regra, que é achar que porque tem uma, duas, três pessoas que se interessam por o que a gente está fazendo e poderiam ser possíveis clientes, inclusive pagantes, a gente confunde com o grande mercado. E por isso que a gente precisa gastar ou investir muito tempo nessa fase inicial, para a gente não ficar estacionado num máximo local dentro do nosso plano de soluções possíveis, né? E tá aqui uma coisa que pesquisadores são muito bons, que é em pesquisa, em organizar, mas ao mesmo tempo a gente está saindo da zona de conforto, que é ir para a rua, que é testar, né? Uma vez eu ouvi uma frase interessante que depois eu vou pesquisar quem que disse, que é
a diferença do que é interessante e do que é importante, né? Então, muitas vezes a gente pesquisa o que é interessante, e não só pesquisa no laboratório, não. Eu, aqui, como eu falo para vocês, eu gosto muito de inteligência artificial, e às vezes eu entro numa toca do coelho aqui de IA, de entender como funciona e tudo mais, é super interessante. Muito interessante. Eu adoro. Mas depois de uma meia hora descendo essa toca do coelho, eu volto, mas cara, o que eu estava fazendo aqui? Mas por que isso é importante? Então a gente tem que pesar sempre o que é interessante do que é importante. E por fim, acho que a gente, para não estender mais esse vídeo que já ficou muito longo, falar um pouco dessas, né, fechar com algumas coisas a mais dessas diferenças das startups digitais, das startups, das hard techs e das deep techs. A gente, nas startups digitais, geralmente o investimento inicial é muito baixo. Porque, de novo, você com o computador debaixo do braço, você já consegue, de fato, fazer uma startup digital, com uma linha de código. Hoje em dia, nem linha de código você precisa mais. Com uma deep tech, uma hard tech é diferente. Facilita, a gente tem muitas facilidades hoje em dia, e eu vou mostrar para vocês aqui já já quais são essas facilidades, mas ainda assim a gente precisa investir um pouco mais. Além disso, a gente precisa se atentar para uma multiplicidade na nossa equipe. Muitas vezes nós pesquisadores somos muito bons na parte técnica, mas a gente precisa ter visões complementares. O que é verdade na startup digital também. O que acontece é que na hard tech, na deep tech, talvez o pool de complementariedade é um pouco menor. Então a gente vai precisar buscar um pouco mais. Ou então, se a gente não puder buscar, a gente precisa estar atento a esses lados que a gente não domina, né? E, por fim, e não menos importante, são as duas questões que eu não vou me aprofundar, porque não são minha especialidade, que é regulação, principalmente na saúde, mas não só, né? O agro tem muito, e telecom, por exemplo, tem muito, né? A Anatel, todas as ANAs, né? As agências reguladoras. E uma segunda parte, que essa é super importante, que é a propriedade intelectual, como é que a gente defende o que a gente está produzindo. Pode não ser tecnologia de ponta, como um substituto ao leite materno, que também um empreendedor brasileiro em Harvard está desenvolvendo, mas pode ser uma patente de uma nova forma de fazer alguma coisa. Então a gente tem patentes, segredos industriais, tem licenciamento, a gente pode ter diferentes formas de proteger o nosso empreendimento, o nosso produto. Que, de novo, não sou uma especialidade, mas com certeza a gente vai trazer gente boa para falar sobre esse assunto. Enfim, falamos muito. Espero que esse vídeo ajude você a refletir um pouco mais e que seja muito mais um impulso de que existe sim saída para o que você está querendo fazer, que é o empreendedor técnico. A gente só precisa sempre dar esse passo um pouco para trás e adaptar o que a gente está fazendo. E para isso, vamos abrir aqui o nosso GPT, que é, para a gente não esquecer, o nosso GPT é a nossa, ou qualquer outra ferramenta, é um aliado muito grande no nosso caminho empreendedor. E vamos pensar aqui nessa primeira etapa, que eu estou colocando uma etapa anterior à definição do modelo de negócios ou à ideação, como o Toya comentou, que eu chamo de entendimento do problema, né? Então eu vou usar o exemplo da semana passada, que é um empreendedor desenvolvendo um hardware para medição de ruído num ambiente fabril e entender muito bem qual que é esse problema, né? Eu sou um empreendedor técnico e tenho desenvolvido tecnologia própria para identificação de ruídos e utilizado inteligência artificial para fazer cruzamentos com a saúde do trabalhador desses ambientes fabris. E estou querendo entender muito bem esse problema para que a solução que eu estou desenvolvendo, que é uma combinação de hardware e software, possa, de fato, resolver esse problema. E, na verdade, o que eu quero a sua ajuda hoje é entender quais são os vários problemas de saúde ligados ao som que existem no ambiente fabril. Quero que você me enumere pelo menos 10, ranqueando dos mais graves aos menos graves e também dos mais comuns aos menos comuns. Quero que você me traga as referências, se possível citar organizações reconhecidas, não apenas no Brasil, como no mundo todo. E aí, de novo, como eu disse na semana passada, o GPT é um ótimo aliado para o brainstorming.
Claro, aqui eu estou dando um exemplo hipotético, eu não sou um fundador de hardware focado em ruídos no ambiente fabril, mas se eu fosse, eu poderia dar um pouco mais de contexto, porque provavelmente, quando eu estou produzindo uma solução nessa linha, eu devo ter algum indício de que isso é um problema, de que isso é de fato algo a ser resolvido, né? Então, na hora que eu peço dessa forma e vejam o formato que eu estou pedindo, mais de um problema, cita fontes, organiza, prioriza, a gente está direcionando o GPT a como vai dar essa resposta para a gente, né? Então, ranqueamento por severidade desses problemas, né? E aí ele cita aqui organizações reconhecidas como a Organização Mundial da Saúde e outras, né? Então, doença cardiovascular, hipertensão, exposição crônica ao ruído ativa, resposta de estresse. Poxa, então aqui tem estresse. Perda auditiva, agravamento de doenças metabólicas. Poxa, legal. Então, com base nisso, de novo, estou apenas olhando os problemas. Na hora que a gente dá um passo para trás e olha qual que é a solução que a gente imaginou, que a gente pensou, como é que agora eu faço esse casamento dos dois? Então, o que eu estou pensando? É um sistema de monitoramento para ativar e dar alertas quando os ruídos ficarem muito altos, e a gente vai usar sensores distribuídos ao longo da fábrica para que a gente monitore continuamente os decibéis. Isso é uma solução. Uma outra solução também que pode ser pensada, pensando aqui um pouco mais em ficção científica, é a gente construir um filtro ativo de sons. Olha que loucura! Isso funciona para elétrica, inclusive, né, estudei isso na faculdade, né, filtros ativos. Então, se a gente puder, na verdade, se eu parar a pensar o headphone com cancelamento de ruído, é exatamente isso, é um filtro ativo que ele lê o ruído ambiente e produz um ruído contrário que cancela. Então, se a gente, então eu quero produzir um cancelamento de ruído a nível de fábrica. Porra, olha que legal! Então, mas é legal, é interessante, de novo, mas será que é importante? Eu vou olhar aqui aonde que pode ser. Então a gente consegue utilizando o GPT para ir informando. E, de novo, isso aqui não substitui o ir para a rua, como eu comentei, mas é que às vezes é mais difícil a gente, como um fundador técnico, falar com um gerente de fábrica, com um dono de alguém que tem uma fábrica que tem esses problemas. Então, como é que a gente mimetiza ou emula um caso assim, usando o GPT para que a gente possa, de largada, economizar tempo. E aí, ou então na hora que a gente for conversar com o gerente de fábrica, porque a gente vai precisar conversar, a gente já chega bem mais direcionado e bem com conhecimento um pouco mais refinado do que a gente está querendo propor. E não é só uma ideia maluca, né? Então, recomendo, de novo, usem o GPT. A gente tem aqui várias breves descrições, recomendações rápidas para o seu produto, fontes e referências, e tudo isso aqui ajuda a gente a sair do lugar, não se tornar excessivamente cauteloso ou então ficar ruminando soluções. A gente consegue avançar sem sair da nossa mesa por enquanto, mas a gente já vai para a rua com uma preparação muito melhor para que a gente possa chegar no nosso possível cliente já com alguma coisa um pouco mais mastigada e pré-pesquisada. Então, gente, é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas vocês viram um pouco aqui a forma como eu gosto de falar e de apresentar, trago muitas referências. Mas enfim, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que chegaram no final. Se inscreve, ativa o sininho aqui para você saber quando tiver vídeo novo. E leia aqui a descrição do vídeo, porque tudo que eu estou falando aqui eu estou botando na descrição do vídeo para que vocês consigam pesquisar e ir atrás, como sempre, não acreditar apenas na minha palavra, mas ir verificar com os olhos próprios. Beleza? É isso. Até semana que vem. Um abraço.